e companheiros do Centro Espírita Raio de Luz que nos assiste sempre. Senhor, como é bom estarmos matriculados no ensinamento. Matriculado esse que nos fortalece, nos ensina a ter mais compreensão e acolhimento a nossos irmãos menos esclarecidos. Senhor, abençoa todos que participam desse grupo, aqueles que não puderam participar também. Divino Mestre, a tua bondade seja eterna para todos. Que assim seja. Assim seja, filha. Vou mandar aqui de novo. O pessoal tá dormindo. Mas vamos Feliz, lá. Hein? Feliz aniversário para João, viu? Ah, obrigado, filha. Para Jurema, para esse pessoal que fez aniversário aí. E Jurema! É. Eu esqueci. E a Lucicleide também? Também. A Lucicleide não tá aí. Tá não. Mas Jurema. Boa noite. Boa noite. Hoje não tá colocando mais. Foi aniversário dela. A gente nem deu os parabéns. Ixi, hoje é aniversário dela, é? Foi ontem, dia do meu filho. Antes de dar os parabéns depois. Atrasada. Igual a Mariane. Me lembrei de Mariane, me lembrei. No dia esqueci que ia muita festa junto. Aí terminei esquecendo. Mari foi 29 de São Pedro. Lembrei, viu? De Góis, não vou esquecer. Fui lembrar. 2 de julho. Vamos lá fazer o nosso resumo. Só tem nós 3 e os amigos presentes. O capítulo é o 9, Mediunidade e Fenômeno, onde André Luiz ainda no plano dos sonhos é o tema, né? É o tema da palestra de Alexandre ao grupo encarnados e desencarnados durante o sono numa instituição espírita na madrugada de 2 às 4 da manhã. E nós ficamos, e vamos começar a ler, quando ele diz que há muitas escolas desse gênero para várias pessoas, e André Luiz pergunta, né? Poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite? E o instrutor diz, creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor Ivonete. O devotado instrutor que tomara a tribuna. Boa noite, Ivonete. Iniciando. Boa noite. Página 100, viu, Ivonete? 100. Iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente de Alexandre, né? A figura veneranda e imponente. Boa noite. Boa noite. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo... Quando eu fizer a pausa, já sabe, já estou botando as pessoas. Boa noite a todos. Boa noite. Dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Então, ele usa aqui, faz uma análise, né? Boa noite. Quem assistiu documentários sobre Hitler, né? Imagens verídicas, vai ver ele, aquele orador apaixonado, né? Portador de um magnetismo incomum, Adolf Hitler, né? Um cabo da Primeira Guerra Mundial, pintor fracassado,
que subia revoltado contra a situação que a Alemanha passava, nos bancos de barzinho, e o povo parava para ouvir. Então, com um magnetismo incomum, gesticulando aquelas coisas, quer dizer, com aquela afetação, orgulho de raça, de personalista, mas que atrai, que é neutro, atrai os seus afins, né? Naturalmente. Esse não. Então ele está dando a dica, ó, vai fazer uma palestra? Né? Vá, é o orador da noite, é o orador do centro, é o orador fora do centro, onde for. Ele irradiava aquilo da natureza dele, a bondade que ele era portador, não só naquele momento, né? Mas a bondade que ele era como espírito elevado e a superioridade sem afetação. Essa é a hierarquia do mundo espiritual. A hierarquia do mundo espiritual existe. Chefe é chefe mesmo. Quem governa, governa mesmo. E quem não governa é governado. Está lá no Evangelho, superiores e inferiores. Assim, tem que ter chefe. Quem não está acostumado com chefe vai se atrapalhar no mundo espiritual elevado, se chegar até ele, né? Então, ele tem uma superioridade, só que ele não tem afetação, não é orgulhoso, não anda com aquela... enfim, desses que a gente vê Boa aí. noite. Boa noite, que se acham, né? Então, era simples, era humilde. E isso, ele dominava a reunião. Não por uma imposição, mas dominava pela sua própria natureza. Todas as atenções centralizadas nele. Um palestrante fazendo uma palestra lá, todas as atenções, um político, seja o que for, estão centralizadas nele. Um cantor, né? Estava revendo Michael Jackson outro dia aí. Um estádio inteiro, centralizado naquela pessoa, cara. Rapaz, o cara vem com a tarefa dessa de ser artista, cara. Os brasileiros também, o Roberto, os outros. Você vê o estádio todo centralizado naquela pessoa. O magnetismo dele envolvendo um estádio inteiro. Né? Todas as atenções centralizadas nele. Começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, sempre começa com a prece, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório, a humildade dele, e de ser por ele compreendido. Ou seja, não foi nenhum... é fulano de tal, fulano de tal. Não, pede a Deus que ele compreenda o motivo daquelas pessoas que estão ali, que ele atenda, né? O motivo, e que também seja por eles compreendido. Era tocante, nova para mim, semelhante oração, sem nenhuma afetação, um espírito de alta elevação, totalmente humilde, simples, inteiramente espiritual e sem um mínimo laivo de personalismo. Personalismo, um dicionário aqui. Ação de atribuir tudo a si, que enfatiza a importância das pessoas humanas. Nas casas espíritas é cheio disso. A pessoa vai começar a palestra, tem que ler toda a vida escolar dela. Tem que ler a vida escolar, que faculdade fez, e que é PhD, que é doutorado. Aí fica imaginando Jesus, Ferreira, indo para alguns né, centros espíritas. A Jesus lá pedindo, vai fazer a palestra. Quem é? É um carpinteiro. Um carpinteiro? Vai fazer a palestra? Quer dizer, são pessoas, muita maioria sem maldade, por desconhecimento mesmo, falta de conhecimento, estimula a vaidade, o orgulho, o personalismo, enfatizando a importância da pessoa humana, está lá no dicionário, o personalista, ação de atribuir tudo a si, ele começa a se comparar. Observe isso nas palestras. Tudo que é bom, aí eu comparo comigo. Quando é mal, vocês, às vezes a pessoa fala aquilo sem querer, é porque no dia a dia ele é assim. Tudo que é bom, ele se compara. Tudo que é ruim, vocês, ele se exclui. É uma personalista. Vai saindo do subconsciente dele sem ele perceber. Porque é o hábito dele diário, de orgulho. Então, todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos.
como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Então, ele cresce, o orador, seja ele qual for, cresce quando ele deixa de lado o personalismo, a vaidade, atribuir-se, dando-se grande importância a si mesmo. A si mesmo. Nós somos meros instrumentos. É aquilo que alguns aqui, com certeza, na mediúnica mesmo, nós somos instrumentos. Numa palestra, somos meros instrumentos. Né? Na evangelizadora, é um mero instrumento de auxílio àqueles filhos de Deus milenares que estão ali. Então, a gente vai impessoalizando-se, né? Vai deixando o nosso personalismo, se atribuir um valor, muitas vezes não merece. Não é se rebaixar no sentido ruim da coisa, mas a obra é de Deus. Então, quem dá um exemplo disso, claro, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, São Cisco, está errado o nome, é Francisco. Você botou Cisco, né? É porque eu sou um cisco nas mãos dos trabalhadores de Deus. Madre Teresa de Calcutá, a senhora conversa com Deus e Deus conversa com o lápis. Eu sou só um lápis na mão dele, como tem bilhões de lápis aí. Lápis. Irmã Dulce, né? Nunca atribuiu a obra a ela. O outro, tem gente não, né? Eu citei aqui, sem citar nome, a pessoa deixou de ser espírita porque ele botou o tema, escolheu o tema de uma atividade que teria na casa espírita. Eu ia até fazer uma palestra que era só as pessoas para trabalhar naquele final de ano sobre aquele tema, para os trabalhadores da casa, todo ano teria. Na avaliação, mudaram o tema. Alguém lá incorporou e mudou, deu um tema diferente, que a maioria aceitou. Personalista, né? Porque ali é pessoal, a casa. Ele se irritou, se melindrou e deixou não só a casa, como a doutrina espírita. Então, a gente cai o queixo com essas coisas, né? Mas é isso. Então, à medida que ele, nessa atitude de oração, André Luiz, atento, via que ele era um expoente de sabedoria, como Sócrates, né? Que dizia, só sei que nada sei. Humildade, porque pede ajuda a Deus para ser compreendido. Prudência, que está orando, que sabe que também, enfim, não é o bambambam, é só um mero instrumento. Fidelidade, confiança e luz que se irradiava dele. Finda, isso só na oração, viu? Finda a oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica. Em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Veja que eu estou integrando, vou facilitar umas aulas aí no Semente de Luz, e na final do ano vai ter umas 4 aulas que é só de pedidos de orientação mediúnica. Eu vou até levar esse para Chico que está aqui, porque provavelmente vai ser pessoa perguntando na hora. Eu farei um dia, Chico fará no outro, no final do último curso, e haverá uma experimentação com a gente dirigindo. É o que eu entendi do curso, das aulas que eu pude fazer nas quartas-feiras, uma por mês, que eu não estarei com vocês aqui, no mesmo horário, no Semente de Luz. Esses pedidos já foram entregues a ele antes, né? Essas perguntas. Foram entregues a ele antes, para ele responder na hora. Mas cada formato é uma, a maioria no nosso é na lata mesmo. Pergunta e resposta, pinga-fogo. Mas aqui a gente me recordei agora que esses pedidos de orientação mediúnica, que é normal. Né? Então, os iniciantes, no nosso grupo aí Tereza, iniciando, a outra menina, está aí.
pode elencar o pedido, mandar no grupo, na equipe mediúnica, para que os mais experientes avaliem e respondam. Do que responder só aquilo no momento da avaliação mediúnica, que o tempo não dá, fica um corre-corre, muita gente falando. Coloca lá. A Federação Espírita Brasileira utiliza esse método. Não é pelo Zap não, é pelo outro, aquele outro que parece com o Zap, eu tinha, mas desinstalei. Mas você coloca lá a pergunta, o dirigente da mediúnica, a Jacobson Trovão, com uma equipe, analisa e dias depois tem que ficar olhando lá e ele lhe responde. Um pedido de orientação mediúnica. É embasado nisso aqui. Ó. Então, desejais realizações. Deixa eu ver aqui. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Né? Então, ele abre dizendo que é um curso, né? Vamos analisar, porque muitos de vocês, quando acordam no corpo, e estão integrando, né, em casas espíritas ou não, buscando esse desenvolvimento da mediunidade, já que a gente está trabalhando isso aqui, o livro quase todo, até o momento, mas alega impedimento de natureza psíquico, emocional, né, e fisiológica. Eu queria servir, mas meu marido não me compreende, minha mulher não me compreende, é de outro credo. Porque eu estou cheio de problemas, eu tenho problema de convivência, de sobrevivência. Então, ficam alegando isso, esses impedimentos de naturezas psíquicas, né? Fisiológica também, né? Natureza, o centro é muito longe, aí vamos botar não só no organismo físico, mas no fisiológico também, no termo do ambiente. O curso é só tal dia eu não posso. Vamos fazer um curso de mediunidade, quinta-feira, eu me recordo disso quando era presencial. Só posso quarta, o outro lá terça. Peraí, não dá para agradar todo mundo. Não dá. Não dá. Você quer, participa. Dalva, se tem uma coisa que eu fico feliz comigo mesmo, é esse esforço de aprender. Porque imperfeição eu tenho muita, né? Não preciso fazer esforço, não. Ela está transbordando de imperfeições. Mas quando teve o curso no Semente de Luz, e quando botou o horário, Marcel Mariano, Chico, eu dirigia, Lacerda, eu trabalhava 7 horas em Águas Claras como vigilante. O curso terminava 8 horas. Eu pegava meu vale transporte de papel, entregava ao colega, ele me cobrou o vale todo. Aí como é que eu ia? Porque tinha que ficar de 7 às 8. A sobrinha de minha mulher me deu uma bicicleta porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu saía 8 da noite do Semente de Luz e ia aquela ladeira das 5, subia de bicicleta até em Águas Claras. Chovendo ou noite de lua, aguaceiro ou não. Eu sei que muitas pessoas me viram como fanático. A questão é que eu queria aprender e as pessoas não iam modificar o estudo porque eu não podia ir. Então isso, nunca, nenhum arranhão eu tive. Nunca passando pela Baixa do Porco, subindo invasão. Nunca ninguém me barrou. Os guias estavam na frente. Mário, é assim mesmo, quando a gente faz isso aí faz logo que é fanatismo, quando a gente tem uma dedicação, que é fanatismo. É isso. Antigamente eu era fanático, ó. E todo mundo batia a palma. Diga, Dalva. É porque o cachorro latiu aqui, eu dei uma paradinha. Você falou isso, né? Você falou daí do Semente de Luz. O primeiro curso de passe, boa noite, viu, gente, de novo. O primeiro curso de passe que eu tomei foi com você e Fernando, lá, não foi? Aqui no Jets. Depois disso, eu fui para lá, para esse lugar, para o centro, Semente de Luz. Tomar de novo o curso. Eu estava, vou te dizer, num período, quando eu fiz a minha contabilidade de dinheiro, eu não tinha dinheiro nos sábados para pagar transporte. Aí eu falei com uma colega minha, que ela estava doidinha para querer tomar também. Eu disse, você vai ou não vai? Ela disse, eu vou. Mário, eu vou te dizer uma coisa, eu não fui de bicicleta, não. Que eu não sei montar bicicleta, mas eu desci a rua
do antigo Todo Dia daqui, que já fechou. Desci ali, passei, cortei caminho ali, mas não subi para ir para o Edivaldo, não. Eu andei aquela coisa ali todinha para subir, que agora é coisa que mudou ali, né? Aí eu subi a ladeira da 8. Eu subia com as meninas, a gente anda. Quando eu chegava na ladeira da 8, eu dizia, vamos respirar, soltar o ar. Aí a gente subia degrau por degrau, e os carros passavam, buzinava, eu e ela, né? Aí a gente ia. Aí quando chegava cá em cima, no fim de linha da 8, a gente dava uma parada, descansava, respirava. E aí depois a gente caminhava até chegar. E na volta, a gente arrumou outra colega daqui, da primeira também, que tem um centro aqui de Dona Maria Helena. Ela, então, na volta eu vou com vocês para economizar transporte. Eu ia andando e voltava andando. Você acredita que quando na volta, eu ainda dava tempo de vir em casa, tomar um banho rápido, comer alguma coisa e recepcionar no centro dos Jets? Com Acredita? certeza, com certeza. Porque nessa época eu ainda não dava passe, só estava estudando. Então, é isso aí o esforço, Dalva. Que você, Isso a mesmo. proteção, você sair de Castelo Branco para tomar um curso de Semente de Luz. Como eu saía do Semente de Luz, 8 da noite de bicicleta, ia para o trabalho em Águas Claras, porque Marcelo, Lacerda, Chico não iam mudar a aula só por causa de mim. Tem gente que tudo aqui que ele abriu aqui falando, impedimento de natureza psíquica. Hoje não estou com a dor de cabeçazinha, não vou não. Hoje um negócio no estômago, não vou não. Tá muito longe. Aí depois quer abrir a boca e ter acesso. Então por que ele só permite os trabalhadores, os estudantes fiéis a perguntar, a elaborar, a pedir o tema? Então a gente vai ver aqui na frente, na cadeira da frente vazia, a gente vai ver. Por que está vazia? Os estudantes fiéis que podem perguntar. Por que desse privilégio? Poderia ter perguntado Allan Kardec, como ele pergunta, aumentou do privilégio não, merecimento. São Luís corta ele. Então, nunca aconteceu nada com você, nunca aconteceu nada comigo, descendo a ladeira da 8, da 5, debaixo de chuva, de noite, no curso de mediunidade, o primeiro no Semente de Luz, às quintas-feiras. Nunca aconteceu nada, porque eu queria E vou te aprender. dizer uma coisa, gente, tinha época mesmo que eu estava apertada de dinheiro, mas eu dizia, olha, ainda agradecia na ida e na volta, mas a gente chorava muito, sabe, no meio do caminho, antes de sair de casa. Olha, Mário, tinha vez que eu contava o dinheiro, gente, não dava mesmo para pegar transporte de ida e volta. Eu estou sendo real a vocês. Eu não desisti por nada, eu fui até o fim. Teve gente que chamou a gente de malucas, entendeu? Vamos que lá. A gente estava fora do normal. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Então, como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações. De modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação, a construção do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. As pessoas querem tudo fácil, querem tudo com facilidade. Ela quer, hoje você tem um telefone, você tem internet, telefone, você pode participar de qualquer estudo que você deseja nesse trabalho aqui, ou em outro, melhorar seu conhecimento intelectual para conseguir melhora no progresso material. Você tem a internet em casa e as pessoas têm preguiça. Desculpe interromper, gente, boa noite, mas parou aonde mesmo? Diga o seu, Tereza, porque é diferente do meu. Diga a página. 102. Paramos sem... É o quê? É desse? Não é esse. Capítulo 9. É igual de Tereza o meu.
Capítulo 9. Parou em que página, Tereza? Estamos na 122. 122. Certo, obrigada. Vou procurar aqui o parágrafo. Serena, persistente e serena. Não tem nada fácil, cara. As pessoas querem as coisas fáceis. Aí vai para o centro espírita, quer entrar logo para a mediúnica. No início, Carmen, da 122. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, Carmen, tem aí. Aí está cá embaixo já. Você quer edificar o reino? Porque o reino está dentro da gente, né? Não está fora. Quem falou foi o mestre, né? Não pense que o reino está ali, está acolá. O reino está próximo a vocês, dentro de nós. Quer construir ele dentro de você, na luz interior? Trabalho persistente e sereno. Trabalho. Ah, facilidade. E hoje tem, eu repito, eu tenho um celular, mas as pessoas não querem. Não querem participar. Porque aquele horário é o horário do meu jornal. Ah, mas e ali, hoje é hora do Big Brother. Não dá para botar o curso mais cedo, não? Ah, mas é porque esse horário... Você fica vendo cada coisa, ouvindo cada coisa, cara. Cada abobrinha. Não, 7h30, bote 7. Não, bote 8, porque Olha o exemplo de Dalva. Saí de Castelo Branco para ir fazer um curso de passe no Semente de Luz, andando, caminhando. Mulher, não acontece nada, Ivonete. Nada. Os guias estão na frente. Na frente. Pode ter certeza disso. A gente não é imprudente, mas a gente sabe que os guias estão lá. Então, a pessoa quer... Aí depois, por que Dalva não acontece nada, Kardec? Porque umas pessoas têm menos doença, Kardec pergunta. Por que alguns médios adoecem menos? Por que desse privilégio? Privilégio não, merecimento. São Luís é curto e grosso com Kardec. Porque merece, fez por merecer, pelo trabalho, pela persistência. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Né? Aqui a gente já sabe, né? Com Francisco de Assis, que não é erguer a igrejinha, né? Fora, que ele ergueu, coitado, com as mãos dele de pedra, quando ele ouviu, reconstrói, reedifica a minha igreja. Francisco, né? Francisco de Assis é João Evangelista reencarnado. Né? Aí ele vai construir com as mãos, depois de anos, aí ele descobre que a igreja é para ser reconstruída dentro. O templo de Jesus não está fora. O templo é no coração de Ivonete. Fora é fácil, dá trabalho, gasta dinheiro, vai no material de construção, carrega, mas o problema é que dentro dá muito mais trabalho e vai demandar muito mais tempo. Então, para se tornar uma carta viva do Evangelho, não vai ter uma encarnação só, né? Que a gente vai se tornar, erguer isso. Aí são várias. Né? Como acontece a comezinho serviço de natureza terrestre, é imprescindível que ele traz a imagem para aí, Tereza, com a construção externa. Né? Como acontece a comezinho serviço de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, né, para edificar algo fora. Quer construir uma casa, escolhe o terreno. Né? Uma pessoa que saiba como construir, um engenheiro, um mestre de obra. A escolha do material, vai comigo no material de construção, porque eu não conheço nada. Quais os materiais para fazer a base da casa? Né? Esforço de aquisição, dinheiro, né, de aquisição. Planos, né? Um mestre de obra, quem tem dinheiro paga um engenheiro. Planos deliberados previamente. Aplicação necessária, tem coisa que é necessário, tem coisa que não é. Eu não entendo patavinas, mas eu estou compreendendo o que está aqui. Experimentação de solidez. O terreno é sólido, a casa vai ser bem erguida, o material é duradouro, areia, o cimento, tudo. Demonstrações de equilíbrio, firmeza de linha, harmonia de conjunto e primores, né, do final, o acabamento da casa. Aí é externo. A gente tem que fazer isso tudo dentro da gente. Conquistar transformação moral. Né? Isso aí. Então, reclama como? Não vai ser fácil, como também não é fácil, não é rápido construir uma casa. Demanda um tempo. E dentro, construir dentro, demanda um tempo muito maior para edificar o reino de Deus dentro da gente. Então, a gente tem que o quê? É vigilância e oração. Que material eu estou consumindo? Né? Que material, né, eu ando consumindo no meu cotidiano?
Emmanuel vai dizer no livro Justiça Divina, quando perguntam a Chico, Chico, para onde eu vou depois da morte, Chico? Aí ele coloca lá no livro, capítulo, Lugar depois da morte. Já fiz palestra com esse tema várias vezes. Justiça Divina. Emmanuel fala assim, se você soltar uma cobra presa no laboratório, ela volta para a toca e vai ficar na espera. Se alguém passar, ela coisa. Se um cavalo está sendo conduzido para trabalhar, solte ele, abra a cancela, ele corre para o pasto, né? A pastar. Urubu solto no ar, quando sente o cheiro de carniça, ele desce para a terra, porque ele come carne em decomposição. Aí ele coloca no final, se não me falha a memória, o que você faz no momento das suas horas vazias? O que você anda consumindo nas suas horas vazias? Se o meu hábito é consumir lixo dos outros, que se coloca na TV, aquele lixo que o cara criou e jogou na TV, na internet, e aquilo me atrai durante horas e horas, depois da morte, eu vou para onde? Eu vou estar com aqueles mesmos espíritos que sintonizaram comigo naqueles anos, não um dia só, anos e anos, naqueles hábitos, nas viciações, nas buscas excessivas das sensações da matéria, nos desvios de conduta moral. Aquilo é um hábito. Você já sabe o seu lugar depois da morte. É interessante a mensagem, é muito bela. Lugar depois da morte. Bota lá que vocês vão achar. Porque não tem como saber onde é que Ivonete vai quando morrer. Então ele diz, o que é que você faz, Ivonete, no seu dia a dia? Principalmente nas horas em que ninguém lhe vê, nas suas horas vazias. O que é que você anda consumindo? Qual o material? Quais são os seus esforços de aquisição? O que é que a gente está buscando adquirir? Olha aqui. Olha o que dá a você todo esse momento. Adquirir nessa obra sublime conhecimento para melhor nos conduzirmos. Então, é de uma beleza aqui incomum. A aplicação desse conhecimento. Ele está falando isso tudo para quem está desenvolvendo mediunidade. Eu vou desenvolver mediunidade, digamos assim, Sérgio, você quer desenvolver? E qual a aplicação que você vai dar nela? Eu quero ver se, para eu botar o repórter vir e perguntar, o Bahia vai ser campeão? Aí eu incorporo, atraio um espírito, ele responder se o Bahia vai ser campeão. Você quer que eu desenvolva a mediunidade em você para isso? Para isso? Não, aqui não. Aqui não é o lugar. Você pode buscar em outra, né? Aqui não. E tem médios para isso, né? Agora a questão é com quem eles estão sintonizados, né? Essa é a questão. Porque a aplicação para ganhar dinheiro, para resolver os problemas fúteis do mundo, é essa a aplicação que você quer? Né? Veja que curso. Você faz um curso desse e começa abrindo, já vai ter gente se torcendo, né? Para você. Já não está gostando muito desse. Rapaz, como é que Carmen chamou um cara desse? Esse cara aqui chegou, está dando direta para mim, pô. Ela vai ficar gente com mal-estar que não tem brincadeira. Então, Alexandre fez ligeira pausa. Eles sempre fazem isso, faz uma pausa e fica olhando a plateia. Fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, quando fala entretanto, você já sabe que tem alguma bronca. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas. Eles estão à cata só de fenômeno de manifestação mediúnica. Querem incorporar, psicografar livros belíssimos, dizer, olá, meu nome embaixo, médium Mário Sérgio. Querem só ver a carta. Você viu que índio incorporou ali? Aí está incorporando por você, todo mundo atraído por aquele espírito, por aquele outro. Olha que intelectual chegou por você. Eles estão à cata de expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puros mecanismos de forças cegas e fatais. Não, vocês querem desenvolver mediunidade para incorporar, né? Mediunidade ali, consciente, na hora.
Então, você já olhou qual é a aplicação que vocês vão dar, né? Já fizeram os planos deliberados previamente, disciplina, né? Moral, fora do centro, disciplina de conduta, buscar ser melhor hoje do que foi ontem, né? Que é a chamada reforma íntima. Já escolheu o material, né? Que vocês vão consumir. É Allan Kardec, é material de primeira, aço Gerdau. Allan Kardec é aço alemão. Não, eu quero pegar a areia, aquela do mar mesmo, cheia de concha, aquela o prédio cai e derruba tudo. Então você vai consumir que tipo de material, né, para você? Então, já está na firmeza de propósito? Ou você vê uma pandemia, você abandona? Olha, mas é carnaval não pode ser médio. Carnaval. O problema é que se você desenvolver, essas forças não são cegas ao seu dispor e fatal. Eles são seres humanos, desencarnados. Eles não são força cega. É desenvolver um bisturi, eu pego na hora que eu quiser, que eu for médico e operar. Eu vou desenvolver, mas carnaval eu não deixo de ser médio. Carnaval. Então eu quero ir para o carnaval? Vou. A doutrina espírita não proíbe ninguém de nada. Mas você é médio lá atrás de chiclete com banana também. Né? Então, você sabe que você quer atender o amigo em casa. Porque o amigo em casa quer vender uma casa e não consegue. Como ele tem vergonha de ir no centro, porque no centro espírita não tem isso, você é médio, ele pede para fazer uma consulta em casa. Você deveria ler isso aqui. Né? Porque você não está tendo muitos primores no seu acabamento psíquico. Né? Ele está desajustado, desequilibrado com o que se espera de um médium espírita. A construção vai ceder. O problema é que não é externa. E quando ela cede interna, tem muita gente aí que é só tragédia. Para na cadeia. Ainda tem outro agravante, que é ser médio porque dá um certo status e ainda vai cobrar pela consulta, pelo que vai falar, pelo que vai dizer. Ainda cobra. Por isso que esse é um dos casos mais graves, né? Esse foi o exemplo do mestre, né? Vou até incluir essa fala no seminário domingo. Mediunidade, dai de graça o que de graça recebeste. Muita gente se diz cristão. E o problema é que tem gente cobrando. Basta abrir o jornal. Né? Quem compra jornal de papel, 2 páginas só de gente. Resolvo todos os problemas através da mediunidade. Mas vamos lá. Supondo as forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, de disciplina e de construtividade, que é o que estamos fazendo, Semente de Luz está fazendo, todas as outras casas sérias fazem, preparar as pessoas. Então tá lá, curso de mediunidade, Semente de Luz. Né? Nosso curso aqui, que não vai fazer experimentação, nada disso aqui, porque aqui é virtual. Mas aqui é uma preparação. Maria Lúcia, eu, que sou estudante, Ivonete, Tereza, estamos nos preparando todo dia lendo isso aqui, com outras obras, é uma preparação. Né? A disciplina que não é só estar chegando 8 horas, terminando 9, entrando na mediúnica ou fora dela, é disciplina fora do centro, né? Chico vai dizer isso. A disciplina não era só para chegar no horário, isso é um dever, né? Mas a disciplina é fora, naquilo que eu ando consumindo, né? No esforço de aqui, a escolha do material. Então, quantas vezes, Tereza e Vânia aí, a gente deve olhar assim, meu Deus, mas aquele filme que eu adorava, aquela linha de filme que eu adorava, rapaz, mas isso não me pertence mais, cara, isso só vai encher minha mente de imagens perturbadoras. Mas eu vinha do hábito. Eu 20 e poucos anos de espiritismo. Eu vinha do hábito, só nessa, né? Imagina nas outras encarnações. Como é que você muda assim? É que é uma disciplina. Você fica babando, olhando pro filme, a manchete. Rapaz, mas não vou. Rapaz, não dê, porque eu vou dormir mal. Eu vou assistir Linha Direta de noite. Mas você é um fanático. Mas como é que eu vou assistir Linha Direta? Só crime.
e depois eu sonhar querendo que a irmã Dulce venha me buscar para ajudar lá na coisa de noite. Não vai, porque minha mente está intoxicada, agregada de imagens deprimentes, de sofrimento incomum. Aí você vai renunciando à disciplina, no que consome, né? Visualmente, no que consome literalmente também, no organismo, né? Isso aí com o Ivan, que eu estou fazendo aí, o que consome. Então, por isso que André Luiz é sensato. Um dia da mediúnica, não coma isso, não faça sexo, embora ele não diz isso, né? Isso aí é Espírito Camilo por Raul Teixeira. Porque fica aquelas suas imagens mentais, aquela coisa. Um dia só ele pede. Mas é claro, porque ele respeita o livre-arbítrio. Ele está pedindo, não está impondo. Mas a gente tem que fazer essa preparação e disciplina sempre. Sempre. É difícil, mas é difícil mesmo. Mas a gente está buscando construir algo, a construtividade. Né? A gente quer construir o bem dentro da gente, que é o reino de Deus, e ser, como ele dizia, um mero instrumento na vontade divina para ajudar os outros. Não é fácil. Muitas vezes, a gente quer que ele citou aqui, prudência. Eu estava preparando o seminário, quando eu soube que o Osner me falou ontem que não podia fazer, como é que vai deixar de fazer o seminário, né? Então, eu orei, peguei um papel, o seminário ficou pronto. Pronto. Seminário 3, pronto. Minha parte, a parte de Itamar. Pronto. Só foi digitar e botar as imagens, essas coisas, isso aí é. Mas ali os escopos, falar do Evangelho 160 anos. Itamar vai falar do raio de luz 19 anos. Eu falo da parte doutrinária racional. Itamar toca os corações na fundação até aqui. Pronto. Aquilo ali. Fiquei pasmo. Rapaz, quando terminou, eu fiquei com um arrepio gelado. E eu ia dormir na casa, sozinho, na casa que eu estava lá. E em cima tem outro. Aí o espírito deu um de frouxo mesmo, Ivan. Rapaz, um arrepio, começou a cair coisa, batendo coisa, arrepio gelado. Onde eu ia, aí eu subi, moro em cima, aí os parentes, minha mulher estava em cima, eu ia dormir na casa de baixo vazia. Aí eu subi, quando eu desci sem aumentar uma vírgula, isso meia-noite eu terminei mais ou menos, eu desci, só vi a voz assim, não venha não, não venha pra... Aí eu digo, minha mulher estava dormindo no sofá, meu filho no lado dela, minha mãe tem sonambulismo, às vezes tem, ela acorda, fala de noite, né? Ao dormir. Falei, a voz de Edna. Parei na escada, olhei para cima. Aí, não, desce, voltou. Não, venha para cá não. Aí quando eu subi, aí, João, você tá junto de sua mãe, os outros estão dormindo, a irmã. Foi ela acordou, sonâmbula? Não, não falou nada não. Eu digo, aonde, Tereza? Eu peguei minhas coisas e subi. Eu falei assim, quem vai dormir no sofá sou eu, Dalvo. Eu peguei, eu não sou herói de nada. A casa lá em cima, eu voltei. Eu falei, tudo bem, meu irmão. Fiz uma prece. Eu não vou perturbar vocês. No lado da casa, no campo, né? Eu não estou no Dorão mais, tem um campo, uma boca de fumo, 25 anos ou mais. Eu brinco com meu neto assim, né? Em frente, no campo. Eles fumam há anos ali. Grupo de pessoas. Eu já tive contato com eles visualmente pelo sono várias vezes, espírito, que o raio de luz atendeu. Mas dessa vez eles estavam muito agressivos. Eu digo, olha, peraí, viu? Eu não vou ficar aqui não, porque eu vou ter um mal dormir. Não que eu vou morrer. Eu não vou conseguir dormir direito, pegar o sono, e quarta-feira tem mediúnica. Não, peraí. Subi, sai do sofá. Quem vai dormir no sofá sou eu. E ela foi para lá. Vou dormir no meio dos outros. Trabalhar em equipe. Jesus nunca mandou em trabalhar sozinho. Por que eu tenho que ficar lá agora? Se não tivesse outro jeito, eu orar e ficar. Ivone do Amaral pega uma experiência dessa, ela fica sozinha. Ela perde 8 quilos. Claro que a dela foi 1 ano, né? Mais de 8 quilos. Não conseguia dormir. Então ela ficava esgotada de manhã para trabalhar e costurar. E os espíritos ali, não tinham centro perto. Ela esgotada. Está lá no livro. Eu vou ilustrar isso domingo, no Raio de Luz, essa passagem, em um evento. Quem é que ajudou ela? Como ela conseguiu se ajudar naquela casa em Petrópolis? Né? Ao ponto que ela fala que eu ia morrer. Casas com espíritos suicidas, que ela foi saber depois. Então a gente não é herói. Estou falando de mim, não estou dizendo que isso é exemplo bom para ninguém, né? Eu só estou falando porque na hora não tem fortaleza certa. Eu peguei a pista, ralei o peito, caí fora, vou dormir com medo da família. Vocês aí podem comentar aí, se quiser, à vontade.
do que eu estou lendo aí. Então, preparação, disciplina e construtividade. Diga, Josi. Abre o microfone. Estou falando e você está me ouvindo. Hum. Você está me ouvindo? Tô? É porque aqui na minha internet está ruim, está tudo parado. Não estou ouvindo. Eu só quero fazer uma ênfase, Mário, que eu achei bem interessante. No Kawaii, eu estava assistindo um negócio de cartomante, né? Que as pessoas faziam pix e ela respondia as perguntas da pessoa. E aí teve uma pergunta de uma pessoa que falou assim: minha filha está vendo espíritos e tem hora que tem comportamentos agressivos. Eu não sei mais o que fazer, já levei médico, não sei o que, BBB. Aí ela parou assim, a cartomante que estava fazendo a live na hora e disse assim: ó, sua filha está passando por um processo obsessivo. Procure um centro espírita kardecista. Eu, hã? E urgente. Ela está precisando de um socorro urgente. Isso não é para hoje, não, foi para ontem. Eu parei, Mari, e disse: gente, já tem isso assim, a pessoa já nesse patamar vendendo e ao mesmo tempo auxiliando dentro da caridade. Eu disse: pelo menos há um tipo de evolução aí. Isso aí, Josi. É isso aí. Vamos ler mais um trechinho. Então, ele está falando para todos nós, né? Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. A intenção é boa. Não está criticando ninguém. Das pessoas aqui na palestra durante o sono. De todos nós aqui, né? Está falando para todos nós. A intenção, todo mundo é boa. Eu quero ser vidente, eu quero ser audiente, eu quero ser médio de psicofonia. No entanto, né, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano. Mas você vai ouvir umas palestras dessas, já fica, não tiver, rapaz, esse cara, eu estou aqui querendo servir, não vou ser remunerado. Eu já aprendi a ouvir, a ver e ficar, saber se eu devo comentar ou se eu devo ficar calado. Já aprendi a ouvir, mesmo que eu esteja num ambiente que ouça tudo, mas saber selecionar o material, a escolha de material que eu vou levar para dentro de mim, daquele que eu ouvi no banco, na fila do ônibus, no trabalho. Já aprendi a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera da onde? Do trabalho cotidiano? Ou se eu quero ir para o centro, ser vidente, ser audiente, servir ali dentro? E cá fora, né? Se eu ver alguém, o que ele está dizendo, Dalvo? Se eu ver alguém, encarnado mesmo, pedindo um pão, aí eu estou passando com um saquinho de casa e tenho dinheiro, eu não aprendeu a ver ou passou indiferente? Eu já tive essa experiência numa palestra que eu vi do Paulo Estevam na Pituba, com um bolo desse tamanho, as coxinhas, eu comi aqueles bolos mesmo. Fui fazer a palestra lá do centro, de aniversário da casa. Vim comendo no ônibus, né? Ainda, quando eu joguei, tinha um menino lá dentro da cesta de lixo aqui da Quadraé. Eu joguei o papel e desci. Minha tia, eu não sou vidente, mas ela quase que se materializou. E foi: meu filho, meu sobrinho, é o espírito familiar. Como você pode ser tão indiferente? Eu nunca vi a primeira palavra. Você fez uma palestra como instrumento do Cristo. E você viu um irmão seu dentro do latão de lixo e passou. Até eu comecei a chorar, aumentar uma vírgula, no meio da rua. Quem passasse vai dizer que eu estava tendo algum surto. As lágrimas caíam, eu caindo. Eu voltei, chamei o menino, quase que arranquei ele de dentro, deu bolo, comprei pão, perguntei se ele queria se cadastrar no raio de luz. Eu não aprendi a ver. Só no centro, que aí o atendimento fraterno. Aprendeu a ver no cotidiano, meu filho? Aprendeu a ouvir alguém quando senta no banco de ônibus, ou um colega que quer desabafar? Ah, mas no centro não, eu sou atendente fraterno. Tereza evangelizadora, os meninos lá, ela ouve, eu também no atendimento fraterno. Aprendeu a ouvir o colega no cotidiano?
que chega cheio de problema. Você está com seus problemas, você tem que parar os seus para ouvir ele. Como é que você quer desenvolver clarividência, clareaudiência? Você acha que ele está dizendo que eu vou estimular você para isso? Se você não consegue fazer um esforço de disciplina, de construtividade no seu dia a dia? Ele faz uma pergunta, né? Terão dominado todos os impulsos inferiores? Aqui eu peço a desculpa a ele, todos. Aí ele quer demais, né? Os nossos impulsos inferiores, a gente também vai pegar o pé da letra. Dominar todos os impulsos inferiores, só voltar a Ivan hoje na leitura, o homem de bem, que é um bem-aventurado, né? Não tem preconceito, mas pelo menos fazer o que os espíritos orientam Kardec. Ser melhor hoje do que foi ontem, dominando os impulsos inferiores, né? Para se colocarem no rumo das regiões superiores. Ah, mas eu vou para o centro, tomei uma fechada. Aí eu meto o pé no acelerador e vou atrás. Eu estou certo, eu tomei a fechada. Eu xingo ele, aí depois eu me acalmo no meio do caminho, quando eu encontro desabafo com ele, com aquele outro, batendo boca, porque eu não consigo dominar meu impulso de reação. E depois eu vou orar, entrar rumo às regiões superiores. Ele está falando de hábito, né? Ele não está falando de uma vez na vida. Ele já falou isso aqui no capítulo anterior. Se a nossa conduta habitual é sempre de reagir, deixar que os nossos impulsos inferiores não dominem, né? Como é que eu quero desenvolver faculdade para entrar em contato, para Bezerra me utilizar? Né? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Faz uma imagem, né? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Então ele analisando a gente, vocês são pequenas crianças. Pensa bem o que vocês estão me pedindo. Né? Só doce, doce, doce. Né? A vida não é doce não, desenvolver mediunidade. Né? Analisa bem, porque é necessário preparação, disciplina e construtividade. Porque você não é médio só quarta-feira, 2h30 da tarde. Você é médio sempre. Né? Não fui ontem lá? E se não tivesse essa casa lá em cima? Provavelmente eu ia dormir 2 horas de relógio. Né? A menos daquele corpo ali, aqueles espíritos que a voz ficou dentro de mim clara. Um grito, não entre aqui. Eu já entrei, quase que não quer deixando tudo lá, mas como eu tinha que pagar algumas coisas, já fui orando na entrada. Mas se não tivesse, como Ivone, eu tinha que ficar ali. E ela ficou 1 ano naquela casa. 1 ano, está lá na sua obra. 1 ano. Perdeu quilos. Não tinha centro perto, não tinha nada para socorrer. Foi. Casa batendo, móvel batendo, tudo gritando lá dentro, e uma pessoa sozinha num casarão. Então. Ô, Mário, por que ela teve que ficar lá, eu não sei. Trabalhando, ela é muito pobre, ela era costureira itinerante, né? A máquina. Então ela ia para as regiões e costurava na época, né? Costurava para aquela região toda, a família acolheu, família ateia, materialista, né? E ela não tinha centro. Teve uma muito longe quando ela foi, mas ninguém permitiu que ela frequentasse a mediúnica, o que era natural, já que ninguém conhecia ela. Enfim, e ela só teve uma solução. Mas não vou dar spoiler, porque eu vou utilizar isso em uma das minhas slides, domingo, no Raio de Luz, com maior profundidade sobre isso aí. Então compareça para ouvir o que Mário tem a dizer. Ivan, diga. Rapaz, eu vou lhe dizer a você uma coisa. Eu não vi firmeza nessa sua conduta aí, você está nessa casa. Com certeza. Sinceramente. Por isso que sinceramente, por isso que eu acho que você deveria ser mais firme, porque você tem leitura, você tem vivência e deveria ter um outro comportamento. Vou entendeu? indicar a eles, você é forte. E cadê o pernambucano? Ele não está aí não. Você dois, quando vem agora, mande seu endereço aí de... Viu? A questão dos nossos guardiães, a gente não sabe. E aí? Não, e aí? Como é que fica? Por isso que eu deixei claro que isso aí não é exemplo para ninguém. Foi a minha conduta só. Diga, Ivan. Isso cria até medo nas pessoas que estão engateando, começando a viver o Evangelho. Eu digo isso a você que eu também tive uma experiência muito forte. Eu falei para vocês aqui, lá na casa lá da Estrada Velha do aeroporto, e lá na hora que eu deitei, lá para as tantas,
aquela força, uma força mesmo no meu ouvido, que eu não ia ficar lá, não. Você vai para casa do seu irmão, vai logo, aquela coisa, aquela pressão. Vai, você vai agora, você não vai dormir aí, não, você vai. Aí eu levo vontade e digo, não é assim não, peraí, não é assim não. Aí chamei meu anjo da guarda, entendeu? Colocando a confiança nele, dormi, tranquilo, no outro dia. Mas foi horrível, foi muito forte mesmo. Eu acredito que quando você falou sobre essa Sueli, ela não deveria estar sabendo que ali... Ivone do Amaral. Foi, eu tô falando Sueli Chuva, você vê? A Ivone do Amaral passou por esse problema. Eu acredito que ela não estava sabendo que esse local era local de suicida, né? Desde o primeiro dia, eu vou lhe contar lá, mas desde o primeiro dia que ela não conseguiu mais dormir direito. Ela não fala no final do capítulo que ela viu o risco de morrer fisicamente. Né? Então Bezerra disse que não poderia, sumiu durante um ano. Charles chega, não, é com você. Claro que os guias protegem, o anjo guardião, como você citou, protege. Mas ela, enfim, o meio que ela encontrou, eu vou contar lá. Mas ela teve estado de pânico, palavras dela, de pânico, de muito medo, de muitas... Ivone do Amaral Pereira, a média de memória suicida, vidente e claudiente. Então, são experiências de cada um. Ivan ficaria, eu não fiquei nesse dia, ficaria em outro. Diga, Teresa. Na hora que entrou, fizesse uma prece ou o evangelho, e eu, olha meus irmãos aqui, eu venho, conversasse mentalmente ou até em voz alta. Não, mentalmente o Espírito sabe. A questão é que eu não vi necessidade de ficar ali. Um prédio de 4 casas, eu vou ficar ali por quê? Indo para médio. Um espírito deu comunicação lá. Foi resgatado, enquanto aqueles estudos, aí estou falando algo de mediúnica, 4 entidades espirituais. Enquanto meu neto brincava de bola, eu sempre oro, quando eu estou brincando junto daqueles companheiros que usam cocaína, maconha e crack há mais de 30 anos do que eu me conheço, ali naquela região do Doron, junto ao campo. Não é o tráfico, eles vêm e usam. Todos os dias, de manhã e de noite, de madrugada. Só vão se revezando várias pessoas que chegam, encostam o carro, quem vem a pé. Orei, 4 deles foram resgatados durante os estudos que eu fazia para o seminário de noite. Eles deram presença e um se comunicou hoje na mediúnica. Um deles se comunicou. A questão é que os que não queriam que eles saíssem de lá e viram eu como referência, né? Então, poderia ficar, Ivan? Poderia. Os guardiães iam deixar eu morrer, como deixar a Ivone? Não ia acontecer. Mas não vi necessidade. Aí eu falei, como eu falei bem claro, isso não é um exemplo para ninguém. Eu estou só falando o que aconteceu ontem. Eu não estou dizendo que isso é um exemplo a ser seguido. Quando eu me senti assim e não me senti fortalecido, eu peço ajuda e saio mesmo. Não tenho vergonha nenhuma, mas não tem problema, na hora. Então, mas cada um é cada um. Encerramos, né? Marca aí, Teresa. Foi aonde que eu não... Meio século. Aonde, Teresa? Direitos cabíveis ao adulto de meio século. Cadê? Sim. Se as leis humanas ainda... vai começar aí. Se as leis humanas ainda transitórias, né? Vai começar aí. Se as leis humanas. Parou aí de meio século. Amanhã é quinta. Amanhã a gente continua. São experiências que a gente aprende e são fascinantes com a gente, cara. Ninguém garante nem se a pessoa vai ficar, né? É isso. Então, lá no trabalho meu, o trabalho que eu estava, craque, 11 anos. E a primeira semana no trabalho, eu sempre com o livro espírita, 2 da manhã na ronda, eu boto a cadeira, no portão depois, 5 usuários de crack. Anos, está lá até hoje. Aliás, mas eu senti um espírito, isso é difícil ter isso, uma aparência terrível. Ele pulou de cima da árvore, e eu vi a voz, não se meta aqui. Na hora do meu cochilo, na primeira semana, porque eu falei até a Teresa, a época a todos, que eu não dormia mais com colete e a arma, porque na hora 4 pessoas, 5 pessoas, na hora que a gente revezava o nosso descanso, 2h30 de cada, os 2 espíritos atravessou a parede armado e atirou em mim assim. Eu acordei, graças a Deus que eu saí do corpo, eu com a arma na mão. Às vezes tem um colega, eu atiro. Aí depois que eu vi que eu estava ainda sonolento, orei.
Então, não tinha como sair dali, porque é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Mas prostitutas, quantas vezes eu vi os cafetantes desencarnados pedir para eu parar de aquele vídeo? Mas não é pedir, não. Me ameaçar pela grade e tudo. Um de bigode barbudo meio. Vou lhe matar junto com a turba. Então, ali eu não podia sair. Então, tudo que ele está falando aqui, ó, você quer desenvolver mediunidade? Né, meu filho? Quer. Mas ela não vai ficar 2h30 a 3h30, 4 horas no raio de luz, não. Você vai desenvolver, mas ela acompanha você lá fora. Então busca ter disciplina. Busca construir algo dentro de você, ser melhor hoje do que foi ontem. Né? Porque ela não fica isolada ali dentro. Né? Busca não fazer mau uso, vender a faculdade, colocar ela para atividade fútil. Né? Porque isso você vai atrair outras pessoas. Então a gente, cada caso é um caso, mas vamos lá para a nossa prece. Apagar a luz aqui. Para que amanhã a gente possa estar aqui, estarmos juntos, se Jesus